Resumo da Bíblia, direto ao ponto, curto, sem enrolação. A gente costuma pensar, nós, os que nascemos num lar cristão, crescemos, desde criança a gente aprende as histórias da Bíblia, né? Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio, Moisés, Davi, Jesus, enfim. E a gente tende a ver essas histórias como histórias isoladas, mas na verdade o que o texto bíblico está fazendo é contar uma grande história, uma grande narrativa, através dessas histórias menores. Então, a intenção dos autores e, de acordo com a minha fé, a intenção do Espírito que inspirou o Espírito Santo, esses autores a escreverem essas histórias, esses textos, esses livros, é comunicar uma grande mensagem através dessas histórias. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de forma curta e objetiva. Então, tudo começa o seguinte: Deus, o ser que sempre existiu, ele cria as coisas a partir do nada, e a ênfase do texto de Gênesis capítulo 1 é que esse mundo criado é um mundo bom, é um mundo belo, é um mundo perfeito. Essa é a natureza de Deus. E a ideia de Deus fazer esse mundo perfeito, esse mundo bom, é que, desculpe, é que é como se fosse um arquiteto construindo a própria casa onde ele vai morar. Então, a ideia é de Deus criando o mundo como se fosse a sua casa, para ser a sua casa, o seu templo, né? Então, a gente vê muito essa coisa nas culturas antigas e até hoje, né? Pessoas que constroem templos para as divindades, para, né, N divindades, mas a ideia de Gênesis é que o mundo criado, as montanhas, as árvores, o céu, a lua, é a casa que Deus mesmo criou para si mesmo. Então, entenda isso. Entenda a grandiosidade disso. E daí vai dizendo lá no texto de Gênesis, Deus cria uma coisa e ele viu que era bom. Deus cria outra coisa e ele viu que era bom. Quando chega no sexto dia da criação, ele cria o homem e ele diz que era muito bom. E por que isso? Porque, veja bem, tem Deus, tem o templo, falta o quê? Falta o sacerdote, não é? Então, a humanidade, Adão e Eva, ali, que representando a humanidade como um todo, ela foi criada com o objetivo do quê? De representar Deus entre os homens, porque é isso que os sacerdotes faziam nas culturas antigas, incluindo a cultura do Antigo Oriente Próximo, de onde surgiu a Bíblia. Os sacerdotes representam a divindade frente ao povo. Então a humanidade ela foi criada com esse objetivo, com esse propósito, de representar Deus no mundo criado. E grave isso, porque a gente vai voltar a esse conceito várias vezes ao longo desse vídeo. Prosseguindo. Só que o que acontece? Em Gênesis capítulo 3, acontece a história que todos conhecem, né? Essa humanidade, ela cai em pecado, há um pecado original ali. E a ideia é que nós escolhemos não viver de acordo com esse propósito. Nós trocamos a nossa posição como reis e sacerdotes da criação, como representantes de Deus que cuidam da criação, da manutenção da criação, que cuidam uns dos outros, e nós nos voltamos para o nosso próprio ego, nós nos tornamos criaturas egoístas, cujos próprios objetivos da vida são nós mesmos, o nosso próprio umbigo. Então, esse é o drama da Bíblia, esse é o drama dos primeiros 11 capítulos da Bíblia. E os primeiros 11 capítulos da Bíblia, contando histórias como de Adão e Eva, de Caim e Abel, do dilúvio, da Torre de Babel, tudo isso, até chegar no capítulo 12, é a forma como o texto está te dizendo, o autor, ou os autores, isso é discutido, estão te dizendo, estão querendo te contar a você, leitor, sobre como esse pecado, essa rebelião contra a vontade suprema de Deus, ela vai escalonando num nível maior de pecado. Então você vê, por exemplo, tudo começa com o pecado original lá no Éden. Depois, Caim e Abel, um assassinato. Depois, toda a corrupção de um gênero humano no dilúvio, que leva inclusive Deus a ter que destruir a terra com águas. E depois do dilúvio ainda, a Torre de Babel, que é a expressão máxima da rebelião contra Deus, que é quando os homens se organizam em sociedade e constroem para si uma torre com a intenção de chegar até os céus. E o grande objetivo do texto não é falar literalmente em chegar até os céus, mas sim da arrogância, da soberba humana, de querer fazer para si um nome, né? E é isso que os construtores da Torre de Babel fazem. Eles querem colocar para si um nome que será lembrado, né? Os que construíram a torre que chegou até o céu, aqueles que alcançam o céu. Então, se no Éden você tinha os céus e a terra juntos, unidos,
Na Torre de Babel, o que a humanidade quer é levar a terra para o céu, alcançar Deus. A humanidade sempre querendo se divinizar, divinizar-se a si mesmo, um egoísmo. E isso corrompe a criação. Porque nesse processo de querer se tornar grande, se tornar poderoso, existe toda uma história, uma narrativa de opressão dos mais fracos, de opressão de uns sobre os outros. Então, e é dessa forma que a experiência de ser sacerdote da criação, de viver num mundo criado originalmente bom, ela se torna uma experiência desagradável, desgostosa de ser vivida. A vida nesse mundo que era para ser maravilhosa, em companhia, na paz, na passividade do jardim, na passividade não, na paz do jardim, com todas as criaturas criadas, e de uns para com os outros, ela é perdida, talvez para sempre, pelo menos até aqui nesse ponto da história. Porque quando nós nos voltamos para nós mesmos e houve toda essa escalonação do pecado em nível de toda uma sociedade se corromper, a experiência de viver numa criação criada originalmente boa, ela é perdida. E como Deus vai resolver isso? Como Deus vai resolver isso? No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um personagem, Abraão, e ele diz: Abraão, se você me obedecer, se você fizer o que eu estou te mandando aqui, você vai ler a história e você vai saber. Se você fizer o que eu estou te mandando aqui, e se você crer em mim, desculpe, eu vou fazer da sua descendência uma poderosa nação. Reis vão proceder de ti. E por meio desse povo, dessa nação, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra, todos os povos da terra serão abençoados. Então perceba o que Deus está fazendo. Deus, ele cria um mundo originalmente bom, só recapitulando. Nós corrompemos esse mundo com o pecado, com o nosso egoísmo, e aquilo que era para ser para toda a humanidade, criada originalmente para serem os sacerdotes da criação, os reis e sacerdotes da criação, agora Deus chama um povozinho lá do Oriente Médio, o povo de Israel, para ser esses sacerdotes da criação. E, de fato, é isso que Moisés fala para o povo de Israel ao libertar eles do Egito. Ele disse: eu estou libertando vocês porque Deus tem a intenção, o propósito de fazer de vocês uma nação de sacerdotes, um sacerdócio real. E é por isso que Israel foi chamado, para tampar o buraco do que era para ser a humanidade toda. Basicamente é isso. E o que acontece? O próprio Israel se corrompe também, porque você vê lá depois, quando Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei de Deus, a lei que vai selar essa aliança de Deus com o povo de Israel, a lei que de fato sela esse chamado de Deus por parte de Israel para ser o seu povo especial dentre todas as nações, e por meio desse povo abençoar toda a terra e todas as nações, e voltar então ao jardim, voltar então ao começo bom, original, criado originalmente bom. Esse propósito, ele é, de novo, quebrado agora pelo povo de Israel, porque eles quebram o primeiro mandamento que Deus tinha dado, que é não adorar outros deuses, que só existe um Deus para ser adorado, não fazer imagem de escultura para se curvar perante ela. Quando Moisés está lá no Monte Sinai recebendo a lei, esse povo está lá embaixo, no pé do monte, no deserto, construindo um bezerro de ouro, e adorando, e festejando, e fornicando nessa grande festa. Então, o povo de Israel também se corrompe com o pecado, também se corrompe com a idolatria, também se corrompe com o egoísmo. De modo que, a gente sabe, Israel é formada por 12 tribos, Ruben, Benjamim, Judá, etc. Dentre essas tribos tem a tribo de Levi. Somente a tribo de Levi permanece fiel a esse chamado de Deus para ser o seu povo especial. E é por isso que somente a tribo de Levi se tornam os verdadeiros sacerdotes, algo que era para ser para todo Israel. Então, entenda o quanto que a narrativa bíblica, conforme ela vai avançando nas histórias do Velho Testamento, ela vai... É como se há uma expectativa de Deus para com os personagens que ele chama, a humanidade, Israel, a tribo de Levi, para viverem de acordo com o seu propósito original lá na criação. E isso vai sendo gradativamente perdido, porque também depois, ao longo do Velho Testamento, a gente percebe que a própria tribo de Levi se corrompe, vira a elite sacerdotal, os poderosos, aqueles que oprimem o povo de Israel. Então, e de fato todo Israel ao longo do Velho Testamento se corrompe, porque constantemente seus reis, seus líderes e eles mesmos, o próprio povo,
caem frequentemente no pecado da idolatria, caem frequentemente na, eh, na espiritualidade vazia e engessada, que é a denúncia do profeta Isaías com o povo de Israel e com o povo de Judá. Eles podem até obedecer os mandamentos, mas não têm o cuidado do órfão, não têm o cuidado da viúva, não representam bem Deus perante as nações ao redor, né? Então, percebe, o Velho Testamento ele vai também escalonando em como o povo de Israel vai se corrompendo, vai corrompendo esse propósito original. A tal ponto de que começa o Novo Testamento, o próprio Deus diz, a humanidade não deu certo, o povo de Israel não deu certo, a tribo de Levi não deu certo, a tribo de sacerdotes. Então o que ele faz? O que Deus faz? O que Deus faz? É até engraçado pensar. Deus, ele mesmo se torna um humano, e não somente um humano, mas um humano israelita, um judeu. E é isso que Jesus é, o representante da humanidade personificado, encarnado num representante de Israel, e é por isso que ele é chamado de o rei de Israel, porque é isso que os reis fazem, eles representam o seu povo. Então, Jesus, como Messias, e é isso que é ser o Messias, ele é o representante de Israel, que por sua vez é o representante da humanidade, que por sua vez é o representante de Deus na terra como nos céus. Percebe? E é por isso que entende-se Jesus como sendo a humanidade perfeita e, ao mesmo tempo, o próprio Deus encarnado. Então, o perfeito representante de todos os homens, encarnado, personificado num só homem, e o perfeito representante de Deus só pode ser o próprio Deus. E é por isso que o autor de Hebreus, lá na carta aos Hebreus do Novo Testamento, diz que Jesus ele é o sumo sacerdote, isso é, o chefe dos sacerdotes. Então você tem a humanidade chamada para ser sacerdote, você tem Israel chamada para ser sacerdote, povo chamado para ser sacerdote, e você tem Jesus, que é o chefe dos sacerdotes. Os outros sacerdotes se corromperam tudo, mas Jesus, ele é o chefe, é por isso que ele é o Messias, o rei, o sacerdote, Deus, homem perfeito, enfim, todos esses conceitos que você vê muito bem numa teologia sistemática, mas que estão muito bem encaixados nessa grande narrativa, nessa grande história que a Bíblia está te contando de Gênesis a Apocalipse. Então, o que acontece com esse Jesus? Jesus, ele vem, ensina como as pessoas, especificamente como o povo judeu, como o povo de Israel deve viver, como eles deveriam ter cumprido a aliança e não cumpriram. Você tem lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7 o Sermão da Montanha, onde Jesus, ele reinterpreta a lei de Moisés, a Torá, trazendo esse perfeito cumprimento da lei, né? Então percebe, por mais que Moisés tenha dito que não era só para matar, que não era para matar, eu digo agora, nem odeie. Moisés disse para não adulterar, eu digo agora, nem olhe para uma mulher com intenção impura. Percebe? Então, Jesus, dessa forma, ele está personificando Israel, personificando a humanidade e personificando o próprio Deus. E é assim que os propósitos de Deus, desde a criação do mundo, são cumpridas na pessoa de Jesus, o Messias. Então, um adendo, Messias e Cristo são a mesma coisa. Messias é o termo hebraico, Cristo é o termo grego, mas significa ungido. Isto é, ungido nas culturas antigas, ungido com óleo na cabeça para reinar. Jesus é o rei de Israel, Jesus é o rei da humanidade, Jesus é o rei do universo, o próprio Deus. Então, percebe-se ungido, Messias, Cristo. Então, ok. Continuando a história, eu falei para vocês, só recapitulando de novo, sobre como Deus cria o mundo originalmente bom e nós o corrompemos com o pecado. Deus chama alguns personagens aí nessa história, a humanidade, Israel, Levi, para serem os seus sacerdotes, para cuidarem da criação, para representar Deus entre os homens. E esses personagens, ao longo do Velho Testamento, paulatinamente, gradativamente, vão desviando desse propósito. Então o próprio Deus vem e ele personifica tudo aquilo que era para esses personagens serem e não foram. Agora, como Deus vai resolver de vez isso? Deus precisa que a nossa maldade, que o nosso pecado, que a nossa corrupção, a forma como nós corrompemos a criação, o nosso egoísmo e tudo que tem de mal e de violento no ser humano, Deus precisa que tudo isso atinja o próprio Deus. E é por isso que Jesus morre numa cruz. E esse é o clímax, o grande clímax da Bíblia inteira, que é quando o próprio Deus, ao se encarnar, ele mesmo morre como homem. A criação que foi corrompida, a maldade humana, chega no próprio Deus, e o próprio Deus sofre e é despedaçado e destruído pela maldade humana. Mas não para por aí, porque no terceiro dia esse Deus se ressuscita,
Não vou explicar aqui agora a Trindade, porque não vem ao caso, mas o Pai ressuscita o Filho, Deus ressuscita. E por meio da ressurreição de Jesus, o mundo que foi corrompido começa agora a ser restaurado. E agora, de fato, aquilo que Deus tinha chamado Israel para ser e não foi, aquilo que Deus tinha chamado Levi para ser e não foi, agora é cumprido. E começa, de fato, a ser cumprido na morte, na ressurreição de Jesus. Porque Deus, ao ressuscitar Jesus, ele está dizendo o seguinte: a maldade chegou até mim. E eu mesmo fui ferido por essa maldade. Mas agora eu estou reconstruindo o corpo do meu filho. Eu estou reconstruindo todas as coisas. E eu vou de fato reconstruir todo esse universo que vocês corromperam. A começar pelo corpo do meu filho. E é isso que é a ressurreição. É isso que é a Páscoa. A manhã do terceiro dia, o túmulo vazio. É Deus restaurando toda a criação a partir da ressurreição de Jesus. E precisa ser colocado muita ênfase nessa ressurreição, porque esse é o centro de todas as escrituras, de toda a fé cristã, de tudo que se pode entender como cristianismo. A ressurreição de Jesus é Deus recriando esse mundo corrompido pelo pecado, por meio do corpo do seu Filho. E aquilo que Paulo vai dizer lá em Colossenses: por meio dele todas as coisas foram criadas, Deus o constituiu como cabeça da criação, o primogênito dentre os mortos. Toda essa linguagem paulina, a linguagem do apóstolo Paulo, de falar de Jesus como centro de todas as coisas, por intermédio da sua ressurreição, de quem ele é, do que ele fez. Então, percebe, é dessa forma que as escrituras vão avançando nessa grande narrativa. Recapitulando, um mundo criado originalmente bom, corrompido pelo pecado, Deus chama a humanidade para representá-lo entre os homens, para representar Deus na criação como seus sacerdotes reais. Não dá certo. Deus chama o povo de Israel, não dá certo. Deus chama a tribo de Levi dentre o povo de Israel, não deu certo. O próprio Deus vem e faz o que ninguém conseguiu fazer. E é basicamente isso. E por meio desse Jesus, Deus não somente está renovando a criação, agora avançando a história, Deus não só está renovando a criação, e de fato prometendo que literalmente e fisicamente um novo mundo vai ser criado para nós vivermos nele, mas ele está renovando a aliança com Israel, cumprindo aquilo que ele prometeu pelos profetas, os antigos profetas dos judeus, dos israelitas, Isaías, Jeremias, os profetas menores, Abacuque, Oséias, etc. A ideia de que, por mais que Israel tenha pecado e tenha se desviado desse propósito, Deus vai renovar essa aliança com Israel e perdoar os seus pecados. E é por isso que essa destruição da criação, do pecado, da corrupção do gênero humano tinha que chegar até o próprio Deus, para ele receber em si essa sentença, essa culpa desse pecado. E para, enfim, ele ser ressuscitado, para renovar a criação, e renovando a criação, renovar a aliança com Israel. Só que agora Israel não está mais restrito nessa nova aliança e nessa nova criação, não está mais restrito a apenas o povo judeu, mas é um Israel renovado, composto por judeus e gentios, aquilo que o Novo Testamento, que os apóstolos vão chamar de a igreja. Um Israel renovado, composto por judeus e gentios. Todos aqueles que acreditam que Jesus é o Messias, que ele morreu, que ressuscitou, são chamados a fazer parte desse novo Israel, desse Israel renovado, desse Israel da nova aliança. E é por meio de Jesus e através desse povo que Deus de fato está consertando todas as coisas. Então, percebe como tudo é uma grande narrativa. Tudo isso é uma grande história que está sendo contada ao longo das Escrituras. Mas calma que tem mais. O próprio Deus, ao ressuscitar Jesus e ao subir aos céus, Jesus ressuscita sobre os céus, ele envia dos céus a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é o próprio Deus que vive dentro dos homens, mas não de qualquer homem, mas daqueles que acreditam em Jesus. De modo que todos aqueles que acreditam em Jesus recebem o próprio Deus para viver dentro de si, como se fosse o seu templo, a sua casa, a sua habitação. E por meio dessa habitação de Deus, nesse novo Israel renovado, que é a igreja, nós agora, os que acreditamos, conseguimos viver, temos a capacidade de viver tudo aquilo que a humanidade como um todo não conseguiu, tudo aquilo que Israel como um todo não conseguiu, tudo aquilo que a tribo de Levi não conseguiu, mas que Jesus conseguiu. E por meio do Espírito Santo, que aqueles que acreditam em Jesus têm, nós agora temos a capacidade de ser perfeitos, como Jesus é perfeito, como Jesus foi e é perfeito.
E o fim de tudo isso é o que está lá em Apocalipse. Um novo céu, uma nova terra. Você vê a criação, ela foi restaurada ao que era para ser lá no começo. Um mundo criado originalmente bom, corrompido pelo pecado, Deus restaura. E essa imagem que tem ali de forma muito poética e muito bela lá em Apocalipse, nos últimos capítulos de Apocalipse, de um novo jardim, um novo Éden. Você vê lá, se no jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, a árvore da vida, nesse novo Éden tem a árvore da vida ali, a árvore que concede vida eterna aos que dela comem. Claro, tudo isso usado de forma metafórica, poética. Você tem esse rio que corre do trono de Deus, que também tinha um rio no primeiro Éden, lá do Velho Testamento de Gênesis. Então também, todas essas imagens poéticas ali de Apocalipse falam de uma criação que enfim foi restaurada. E você tem lá no capítulo 4 ou capítulo 5, não lembro agora, de Apocalipse, a ideia de que todos aqueles que acreditam em Jesus, que foram comprados com o seu sangue, se tornam agora reis e sacerdotes. Tudo fechadinho. Era isso, pessoal. Fiquem com Deus.